A da igreja se fechar, acabou a esperança do povo. Acabou a esperança. Aonde nós vamos ganhar fé para ficar em casa? Porque vai vir uma crise, irmãos. A escola bíblica Marcas do Evangelho sempre foi presencial, como em todas as igrejas Assembleias de Deus. No entanto, a nossa igreja, durante a pandemia, precisou se adaptar à nova realidade. No dia 18 de março de 2020, nosso pastor Jairo chegou a divulgar que teríamos 2 EBDs presencial pela manhã e 3 cultos, sendo à tarde e à noite, para evitar aglomerações. Contudo, mediante as orientações e medidas de segurança aplicadas pelo governo do nosso estado, o Ministério Público, orientando a nossa convenção, no dia 22 de março foi necessário transmitir os nossos cultos pela internet. E nesse dia foi inaugurada então a nossa EBD online com 2 aulas dos adultos e dos jovens. Foi a nossa primeira EBD online. Lembro muito do dia em que entrei na sala do pastor Jairo e o vi pensativo com relação às estratégias necessárias para que o fervor espiritual da igreja permanecesse. 5 cultos presenciais, principalmente para os obreiros que viriam de longe, seriam muito pesados para os irmãos. Foi aí então que o nosso pastor decidiu permanecer a nossa EBD, apenas EBD, no formato online, já que a nossa igreja mantém há muitos anos as pregações, expositivos, estudos bíblicos nas quartas-feiras. Porém, a igreja não tinha os equipamentos necessários para nós começarmos nesse formato virtual. No começo, foi necessário utilizar equipamentos emprestados, mas com o tempo nós já começamos a pesquisar para comprar os nossos próprios equipamentos. Tivemos dificuldades por causa da pandemia, da alta do dólar, de comprar os equipamentos, mas com menos de um mês, irmãos, nós já tínhamos os equipamentos necessários para gravar as nossas aulas. Essa nova realidade transformou aquele que era o ministério audiovisual em agora ministério multimídia. O nosso saudoso tesoureiro, ele ficava espantado como Deus honrava a fé do nosso pastor. Tivemos muitas dificuldades também no início com a nossa internet, que tinha falhas e deixava os irmãos com dificuldade em seus lares para assistir. Logo, a igreja contratou uma internet melhor, corporativa. No início nós não tínhamos estrutura, uma sala própria, então alguns irmãos gravavam em suas casas e mandavam os vídeos, às vezes com influência de áudio externo, ou gravarmos pelo templo, na sala do pastor. Pouco tempo depois, já tínhamos o nosso primeiro estúdio, com uma estrutura própria para gravar as nossas aulas. Conversando entre nós, tivemos ideias para poder engajar melhor as nossas aulas. Foi quando propomos aos nossos pastores para a gente gravar com crianças os videozinhos pedindo que os irmãos e outras pessoas se inscrevessem no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Alegrem-se. Um beijo, tchau, tchau. Em 2 meses, tínhamos 1000 inscritos. Com isso, as nossas aulas puderam ser transmitidas para outras cidades, outros lugares do mundo. Uhul, Deus é bom demais, chegamos a 1000, glória a Deus. Alguns irmãos que as suas igrejas não estavam tendo culto presencial, começaram a nos acompanhar. E outras pessoas foram se inscrevendo, tanto do nosso estado, do nosso país, como também de outros países. Em abril de 2022, em mais um passo de fé, mudamos para o templo atual. A pandemia passou, mas nós continuamos com a nossa EBD online, uma forma de espalhar por todo mundo a esperança através da palavra de Deus. E os investimentos continuaram. Conseguimos estruturar agora em 2023 2 estúdios para gravação. Com isso, nós temos oportunidade de gravar mais aulas, tanto para a parte Kids, quanto também para jovens e adultos. Salas mais confortáveis e adequadas para o volume das nossas gravações. Atualmente, nós temos mais de 200 irmãos que são colaboradores da nossa EBD Online, sendo 5 irmãos que se dedicam exclusivamente para o planejamento, para a gravação e edição das nossas aulas. Recentemente, nós investimos quase R$100 mil em novas câmeras e equipamentos. Hoje, 4 anos depois do início da nossa EBD Online, nós somos gratos a Deus por ter nos prosperado, mesmo em tempos muito difíceis. Com as estratégias que o Senhor nos concedeu, testemunhamos um engajamento, uma expansão da EBD Online que presencialmente jamais teríamos tido. Hoje todos podem assistir a EBD Online, mesmo aqueles de longe, e eles têm nos agradecido constantemente no nosso canal pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado a eles através das aulas ministradas aqui. Agradecemos muito aos irmãos que estiveram conosco nesse projeto e não abandonou esse ministério, que nos ajudou em cada esforço na montagem das aulas, das gravações do início. Que o Senhor possa recompensar a tudo que os irmãos fizeram por essa obra. Nós não sabemos ao certo
Quantas pessoas foram alcançadas através do seu trabalho da EBD Online? Mas o importante é que continuaremos a pregar o Evangelho de todas as formas possíveis. Se você é membro dessa igreja, continue acreditando nesse projeto de Deus. Participe. Mas se o seu coração ainda não arde por esse projeto, nós convidamos a você a se juntar a nós e fazer parte da EBD Online da Marcas do Evangelho. A questão aqui não é simplesmente enviar um relatório, mas sim participar de uma escola que trará a você mais conhecimento das Escrituras, transformando na imagem de Cristo, pela ação do Espírito Santo. Junte-se a nós e faça parte da maior escola do mundo.